A minha conversa de hoje vai interessar mais da metade da população alagoana. Não é demais lembrar que nós temos 3.300.000 alagoanos. Nesse período da pandemia, nós vimos o país, o mundo viver uma recessão gigantesca, porque tudo parou, todas as atividades pararam. E terminou afetando a vida das pessoas, porque sem nada funcionando, muita gente perdeu o emprego. Os pequenos e micro, então, esses foram massacrados, muitos trabalhadores. E chegamos a uma situação em 2022, ou seja, 2 anos de pandemia, que mais da metade do povo de Alagoas, quer dizer, 1.800.000 alagoanos, não tinham o que comer. Exatamente, não tinham o que comer. Micros e pequenos empreendedores perderam a capacidade de voltar ao mercado. E nós temos no Estado o que pode ser uma saída econômica para esse momento, que a gente percebe que o mundo começa a vislumbrar a possibilidade de retomar a produção, investimentos. Só que nós vivemos também no mundo inteiro uma situação de que essa pandemia gerou uma recessão e essa retomada vem acompanhada com todos os ingredientes que uma inflação pode gerar, principalmente para micros, pequenos e médios. Como sair dessa situação? Alagoas tem uma Desenvolve, que não é um banco, é uma agência de fomento. O meu entrevistado de hoje, Eduardo Brasil, é diretor-presidente da Desenvolve. E de cara vou começar perguntando, o que é Desenvolve? É um banco? É uma agência de desenvolvimento? O que é isso? Olá, Arnaldo. Olá, primeiro, é uma honra te entrevistar. Muito obrigado por você estar aqui. A honra é nossa. Olá a todos os telespectadores. A Desenvolve ela é uma agência de fomento, né? Eu diria que ela é quase um banco. É um banco, não é o Produban, o antigo Produban, é um banco do Estado. Ele não chega a ser um banco, né? Porque existem restrições dadas pelo Banco Central às agências de fomento, né? Mas nós somos regulados pelo Banco Central e temos um papel muito importante na economia, que é fomentar o crédito produtivo. Sim. Para que a gente consiga manter o emprego e a renda, né, da população alagoana que busca esse crédito. Eu comecei, Eduardo, nesse preâmbulo falando do estrago que fez no mundo, no Brasil e particularmente em estados pobres como Alagoas. Alagoas tem alguns dos indicadores bem ruins e está tentando se livrar dessa situação. Pelo menos é o objetivo, é o que pretende o governador Paulo Dantas, desde que assumiu em abril do ano passado, o primeiro governo, o segundo governo, ele diz que a prioridade é social, que a Alagoas já construiu muito. Nós temos aí 7 hospitais, ele está fazendo mais 3, mais UPAs, mas nós estamos aí com essa população. Nesse período de recessão, que a gente viu um estrago na economia de Alagoas, o que a Desenvolve fez? Então, Arnaldo, você, na abertura do seu programa, você falou da recessão e falou da alta de juros, né? Então, a Desenvolve, ela procura emprestar um dinheiro mais barato, ofertar ao mercado, ao cliente, um crédito mais barato. Sim. Porque quanto maior é a taxa de juros, mais difícil fica o crédito, mais caro fica o crédito, é mais difícil para que o pequeno comerciante ele cresça e faça com que o seu negócio se desenvolva. O médio, ele tem alguns mecanismos que ele pode vislumbrar algumas possibilidades de ir ao mercado financeiro, de ir a uma agência de fomento. Mas o vendedor de coco, o que tem a lojinha de artesanato, ou o vendedor do caldo de cana, enfim, aquele pequeno e micro que vive nas áreas mais vulneráveis, esses, na pandemia, foram massacrados. A agência, nesse momento, socorreu esse pessoal? Sim, Arnaldo. Nós lançamos há mais ou menos 2 semanas, 3 semanas, o crédito do trabalhador do turismo. Mas eu quero falar antes, vamos deixar esse o crédito do trabalhador do turismo para depois, que é esse momento que nós estamos vivendo. Mas antes, naquele período de pandemia, houve um crédito para socorrer esse pequeno? Na pandemia, sim, certamente. O que foi? Nós lançamos a linha de crédito Pró-Renda. Essa linha de crédito ela visou manter o emprego e a renda aqui no estado de Alagoas. Na pandemia, os negócios estavam fechados, obrigatoriamente, né? Sim. E as pessoas estavam perdendo seus empregos. As agências bancárias estavam também fechadas para o público, né, num primeiro momento. E o governo do estado aportou na Desenvolve 40 milhões de reais para que a gente pudesse socorrer
os pequenos empreendedores, desde o informal até o dono de um restaurante. Como? Quanto? Os microempreendedores individuais, os MEIs, os que tivessem menos de um ano de atividade, eles poderiam pegar na Desenvolve R$2.000, pagando apenas 1.000 parcelados. E 1.000 ficava... Os outros 1.000 o Tesouro Estadual bancava. E o microempreendedor que tinha uma MEI com mais de um ano de atividade, ele pegava 4.000 para pagar 50%, ou seja, R$2.000 apenas. Se eu for num banco hoje para pegar 2.000 emprestado, no mês seguinte eu já tenho que começar a pagar, não é isso? Com certeza. E numa agência de Desenvolve funciona dessa forma? Quer dizer, eu tenho um espaço de tempo para tentar produzir, para poder pagar, ou já de imediato eu começo a pagar? Essa é uma boa pergunta, Arnaldo. Uma das características da agência Fomento é a carência. É um prazo de carência. Porque tanto o informal, o pequeno empresário, ele precisa de fôlego. Claro. Ele tem que ter fôlego, e para ter fôlego ele precisa de carência. Então, todos os créditos, 100% dos créditos das linhas de crédito da gente, elas têm carência. Quer dizer, eu ainda vou trabalhar esse pequeno porque ele que é o nosso alvo, ele que é o nosso objetivo, é ele que está no sufoco, querendo sair dessa situação. Esse que pegou 2, 4 mil reais, que pagou a metade, a outra metade o Estado absorveu, comprou essa dívida dele. Ele teve carência? Como é? Essa taxa de juros prevaleceu? Ele teve carência, taxa de juros não teve, né? Ele não pagou ele pagou só metade do principal, ele se comprometeu com metade do valor principal e a outra metade o Tesouro Estadual está bancando, né? Ainda está bancando, que essas pessoas ainda estão pagando essas parcelas. Para você ter uma ideia, quem pegou R$1.000 ficou com parcela de R$100? Não, de R$21, alguma coisa assim. Porque tem 2 anos para pagar. Foi algo muito barato, muito barato. Teve 4 anos para pagar. 48 parcelas de R$21. Ou seja, foi um dinheiro assim que no Brasil... E sem juros? Não, sem juros e pagando só metade do principal. Sem nada. Então, assim, essa linha de crédito foi pioneira no Brasil. Eu não diria nem pioneira, né? Ela foi única. Nenhuma agência de fomento, nenhum banco ofertou uma linha de crédito dessa. E a gente teve bastante adesão. E esses clientes, Arnaldo, muitos deles... Esses 45 milhões foram para esses... 40 milhões. 40 milhões, né? Então, assim, esses clientes, muitos deles conseguiram se reerguer, nos procuraram até para quitar com antecipação e estão aptos para pegar outros créditos. Clientes já pegaram novos créditos com a gente. Aí nós vencemos essa primeira parte, né, de 2 anos aí terríveis de pandemia, de recessão, desemprego. Agora nós estamos com essa retomada... de economia novamente, uma tentativa. E o caminho é o turismo. Sim. A economia de Alagoas, a gente está vendo aí a agricultura familiar, é uma das prioridades do governo Paulo Dantas, mas a gente vê que o caminho para a retomada da movimentação, da circulação do dinheiro é pelo turismo. Como é que a Desenvolve começa 2023? 2023 a gente começou com o pé direito, né? Nós lançamos agora, está inclusive nas rádios, na TV, né, um crédito para o turismo, que é o crédito trabalhador do turismo, que inclusive foi uma das promessas de campanha do governador Paulo Dantas e que ele cumpriu, né, através da Desenvolve. Como é que é esse crédito? Nós estamos emprestando, Arnaldo, abaixo da taxa básica de juros, que é a Selic. Qualquer banco tradicional que você vá pegar qualquer recurso, o banco ele vai calcular a Selic, que é 13,75 ao ano. 13%. Quase 14, 13,75. Mais o lucro dele, que é o spread bancário. Né? O nome bonito é o spread, é o lucro do banco. E na Desenvolve a gente está emprestando... Quer dizer, antes de avançar, quer dizer, se eu for um banco agora, eu vou pagar quase 15% de juros? Não, quase 15% não. Você vai pagar mais ou menos 20% ao ano. Quer dizer, que pegar 20 vai pagar aí quase 40. Só que o banco ele não vai lhe dizer que é 20 ao ano, né? Ele vai dizer que é 3% ao mês. Aí parece que fica leve, mas é bastante pesado. E isso para o empreendedor é muito complicado. Por isso que em tempos de inflação alta, a Selic sobe, que é para que o crédito ele fique mais caro e o dinheiro circule com mais dificuldade. E aí você me explicava que você vai me emprestar, quer dizer, você, eu, milhares dos que estão nos assistindo agora, você vai nos emprestar sem essa movimentação dessa taxa de 13, mas sem o spread, né? Isso. Que é a spread, né? Spread.
Isso. Que é esse lucro, né? Exatamente. A Desenvolve não trabalha com esse lucro. Não, ela trabalha com o lucro, mas antes de pensar no lucro, a Desenvolve ela tem um fim social, que é, como eu lhe falei, manter emprego e gerar emprego e renda aqui no Estado. E o lucro, ele é uma consequência. Mas a gente tem que fazer o caminho contrário dos bancos tradicionais que visam lucro, né? Que estão listados na Bolsa, que tem que prestar conta, que tem que gerar dividendos, né? E essa linha de crédito, assim, que eu acho que é o que você está querendo saber, né? Quanto tem para emprestar? Deixa eu falar primeiro quanto custa esse dinheiro para quem vai pegar emprestado. Melhor, né? melhor. Hoje nós estamos emprestando a INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, mais 5. Aí você diz, Eduardo, quem está nos assistindo não sabe quanto é o INPC. Exatamente. Os últimos 12 meses deu pouco mais de 3,80 ao ano. Se você somar mais 5, dá pouco mais de 8,80. Ou seja, a gente está emprestando praticamente a 5% a menos do que a taxa básica de juros. O banco, eu falei anteriormente, ele vai pegar os 13%, e emprestar 13% mais o lucro dele. Então, a gente está tirando aí praticamente 5% e a tendência dos juros, né, é baixar nesse curto e médio prazo. E quanto é que ele pode pegar? Que foi a pergunta que você me fez. Mas antes de você responder, que o grande alvo o grande objetivo, que eu acho que quem chegou até agora na condição de médio para cima está conseguindo agora tomar um fôlego. A gente tem percebido uma retomada discreta, o governo federal está injetando recursos, só os programas sociais do governo federal, além do INSS, as assistências da Previdência, Bolsa Família, injeta quase 1 bilhão na economia de Alagoas mensalmente. Isso faz um respiro. Mas aquele empreendedor pequeno, micro, esse é que está querendo agora suspirar, querendo pegar esse fôlego. Para quem você vai falar agora, alcança esse empréstimo? Alcança. Quem, neste primeiro momento, esse crédito do trabalhador, ele vai para a cadeia do turismo, né? Que foi um momento estratégico que nós escolhemos para lançar essa linha de crédito, que é num momento em que a alta temporada ela acaba e entra na baixa. Então, é um momento que o vendedor de coco na praia, o rapaz que aluga a cadeira, que um hotel, uma pousada, ele começa a sentir o baque, né, da baixa temporada. Que cai e mesmo, a Desenvolve está aí ofertando o crédito tanto para o informal, né? Para o informal. Para o informal. Muito legal. E se você perguntar, mas o turismo é o quê? O que é que envolve o turismo? Essa cadeia. São 168 atividades e subatividades. Para essas que você está olhando? Exatamente. Aonde está lá o alojado informal? Justamente. O cara da cadeira da praia? Perfeito. Ele só precisa de um enquadramento no cadastro. Ele vai entrar no site do Ministério do Turismo, vai colocar o CNPJ dele, né, e tirar o certificado do cadastro. Um certificado. Sim. Né? E paga alguma coisa? E a pessoa física, ela também se enquadra, o informal, o guia turístico, por exemplo. Exatamente. Né? Então, através dos MEIs, não é? Que os MEIs eles utilizam também o CPF e o CNPJ. Você tem de quanto a quanto para emprestar? Quanto tem em dinheiro? Porque esse montante é para quanto? De quanto? Hoje nós disponibilizamos 11 milhões de reais no primeiro momento, podendo chegar a 14, a depender da demanda. E o valor do crédito ele vai de 5 a 21 mil reais, com 3 meses de carência e 21 meses de parcela. Você acha que dá mais ou menos umas 50 mil pessoas, de pequenos e micros empreendedores, dá para atender? Não dá 50. Não dá 50 não, mas nós temos a possibilidade de buscar mais recursos, né? O outro grande problema é quem vai pegar dinheiro no banco, se tem uma conta, fica mais fácil porque o banco vai aliar ali os interesses dele, tem menos burocracia. Mas se não tiver conta, que vai, por exemplo, para o BNB, vai enfrentar uma burocracia, vai ficar um dia inteiro lá e está arriscado voltar no segundo dia para talvez fechar o negócio. É assim também na Desenvolve? Nem sempre, Arnaldo, ter a conta significa ausência de burocracia. Porque o que é que o banco tradicional faz? Ele visa unicamente o lucro. Só. Se o empreendedor ele chega no banco, ele tem um relacionamento com o banco.
e ele está negativado, por exemplo, por conta de um boleto de energia que foi em aberto, de uma casa que ele já não usa mais, um boleto pequeno, o banco se tiver nega. algum débito na praça, o nome lá no O banco tradicional, ele nega esse crédito. A Desenvolve, ela não vai negar. Qual é a nossa orientação? E a orientação que o governador Paulo Dantas nos deu para que a gente oferte um crédito desburocratizado. Nós pré-aprovamos, Arnaldo, esse crédito. Como é que é pré-aprovado? O Arnaldo procura a agência. O Arnaldo tem capacidade de contrair um empréstimo. Sim. E o Arnaldo é pequeno. Ele vai lá e nós vimos que ele tem, dentro de 5 a 21 mil, você tem capacidade de pegar 18. E tem uma conta de energia aberta em seu nome ali de R$200. Sim. O banco tradicional nega o seu crédito. Com certeza. E você não? Nós não. Nós vamos ligar e dizer, Arnaldo, a gente conseguiu aprovar os 18 mil aqui para você. Agora você tem que pagar o que deve. Paga, né? manda o comprovante que nós vamos liberar esse recurso para você. Tá, ele tem que estar limpo na praça. Tem que estar limpo na praça. É legal deixar isso claro, porque a Desenvolve, ela está atendendo o micro, o informal, o pequeno, mas ele tem que estar limpo na praça. Não, existem condições, né? Nós somos fiscalizados pelo Banco Central, né? Nós não somos um órgão do governo, né? O governo ele é acionista da Desenvolve, ele tem 99% do controle da Desenvolve, que é uma estatal regida pela Lei 13.303 e que tem regras próprias e a gente sofre uma fiscalização monitorada pelo Banco Central. dura. Exato. Uma prefeitura, por exemplo, que lança um programa chamado de crédito de alguma coisa, na realidade, ele está fazendo assistencialismo. É isso que eu te pergunto também. E que me chama a atenção, eu vou citar, assim, por exemplo, um programa da Prefeitura de Maceió, Brota na Grota, que dá a possibilidade de um pequeno comerciante que tem lá, sei lá, numa área de vulnerabilidade, uma possibilidade dele fazer algum investimento, gerar algum emprego. Ele vai na prefeitura, apresenta o projeto e faz um empréstimo e consegue. Isso é a mesma coisa que a Desenvolve faz, não? Não, não é. Isso é assistencialismo, né? Eles lançaram, por exemplo, um programa desse para atender pouco mais de 200 pessoas. Não resolve o problema estrutural do município, resolve uma questão de marketing para eles, né? Mas um problema estrutural não resolve. Quando você chega na Grota, o governo do estado ele atende a Grota através do programa CRIA. Ele atende... E é R$150, né? Exato. Para a mulher. Justo. Que inclusive passou a ter agora o incremento do 13º do CRIA, que foi outra promessa de campanha do governador Paulo Dantas que ele cumpriu. O governo do estado chega através do programa do leite, o governo do estado chega na Grota através do Escola 10, que paga R$100 por aluno matriculado. Agora parece que foi aprovado na Assembleia Legislativa para 150. Né? Isso. E R$2.000 para o aluno que conclui o ensino médio. E isso aí a gente não pode colocar na conta de um crédito. Não é Desenvolve. Não é Desenvolve, mas o governo do estado chega também, através da Desenvolve, na Grota, atendendo tanto quem está formalizado como informal. quanto informal. Não é uma questão de marketing, Arnaldo. Sim. É uma questão de compromisso de governo. De fazer Hoje, com esse empréstimo que vai até 20 mil, que você falou, não foi? até 21 mil. Até 21 que mil. é o microcrédito. O micro. Como esse cidadão que está lá na Grota, ou que é um pescador, que quer comprar a rede, está enfrentando dificuldade porque tudo subiu, como é que ele faz para chegar até Desenvolve? Precisa de intermediário, não? Não, de forma alguma. Eu vou falar mais. Quem está no interior, porque quem está em Maceió pode ir até a sede da Desenvolve. Né? Quem está na capital pode se deslocar até a sede da Desenvolve, pode fazer o agendamento através do nosso site. Para chegar lá num dia e resolver tudo Exato, e ir embora para casa. Resolver. Pode também fazer o agendamento, para que não pegue fila, né? Através dos nossos canais de atendimento, do WhatsApp ou do telefone. E quem está no interior, né, além de ter acesso a esses canais, ele pode procurar a prefeitura. Várias prefeituras já têm um termo de colaboração assinado com a Desenvolve e tem lá na sala do empreendedor, na secretaria que o prefeito designou. Quer dizer, pode fazer esse processo lá? Pode fazer. Sem precisar se para que não para a capital. Imagina uma pessoa vem do sertão, esquece um documento, tenha que assinar um documento, precisa voltar a Maceió, inviabiliza. A pessoa já está em dificuldade. Se a gente criar mais dificuldade... Quem está, por exemplo, tem dívida, mas está em dia, pagando os seus débitos direitinho e que precisa desse dinheiro para diminuir esse passivo, né?
Quanto tempo ela leva esse processo? Porque a questão é a burocracia. Você disse que, ao contrário dos bancos, ele não vai enfrentar uma porta fechada, que vai fazer milhões de exigências, vai ter uma pré-aprovação, desde que ele esteja bem com os seus passivos. Perfeito. Como é que funciona? Como nós não somos um banco tradicional, nós não temos conta corrente. Então, a cada crédito, o cliente ele vai ter que preencher uma ficha do cadastro e apresentar toda a documentação. Quanto tempo leva essa aprovação? Pode levar uma semana. O que atrasa é a falta da documentação. Sim. O nosso processo, Arnaldo, ele é bastante célere. Quais são as documentações que uma pessoa que exige desse microempreendedor, desse informal? Ele vai depender muito da linha de crédito, mas basicamente ele vai ter que... Uma linha de crédito baixa, até 10 mil... Exato, ele vai ter que apresentar o documento de identificação, o comprovante da atividade dele, no caso dessa linha do turismo, o certificado do cadastro, que ele tira rapidamente isso aí no site do Ministério do Turismo. Se tiver qualquer dificuldade, ele pode procurar a Secretaria de Turismo do Estado, que a Secretaria vai fazer isso. Nós abrimos um canal com a secretária Bárbara, que tem sido muito importante para a gente nesse processo. Então, ele vai levar documentações básicas dele, né, e do avalista. Ele tem que ter um avalista. Tem que ter um avalista. Porque se você não pagar, você pegou o dinheiro lá, não pagar, alguém vai pagar para você, né? E temos uma forma de facilitar também, Arnaldo, que às vezes você está, por exemplo, na grota e são 5 amigos ali, os 5 empreendem, um tem uma vendazinha pequena, o outro tem um barzinho, o outro conserta a bicicleta e eles têm dificuldade com a avalista. Eles podem se juntar em grupos de 3 a 6 pessoas. E eles serem avalistas um do outro. Isso, que é o que a gente chama de grupo de aval, que é outra forma que a gente faz para desburocratizar o crédito. Essa aí eu não conhecia, acho que é bem interessante. Agora, nós falamos da Desenvolve, falamos das facilidades, do objetivo. Nós temos aí uma linha de crédito para socorrer quem está precisando nesse momento. Micro, pequeno e informal. Médio. Tem socorro? Tem, com certeza. Com certeza. Que linha? Hoje o médio vai pegar na Desenvolve até R$400 mil. Até R$400 mil. Aí tem que ter um bom avalista. Ele tem que apresentar garantias, né? Nesse caso, até R$75 mil a Desenvolve empresta com avalista. Acima de 75 mil já tem que apresentar uma garantia real. E eu vou passar, Arnaldo, para você aqui um spoiler, que o governador Paulo Dantas deve apresentar, né, uma linha de crédito também na área de turismo para esses médios que você está tratando. Que seja dono de pousar, justo. Esse pessoal está precisando, vem baixa temporada agora, né? Os valores, taxa de juros, também eu vou deixar para o governador dar a notícia boa. Mas já que você deu spoilers, é a mesma linha de pensamento? Com relação à operação financeira diferenciada das instituições bancárias? Sim, muda a questão de prazo, porque os valores são maiores, então precisa de um prazo um pouco maior, né? Muda também a questão de carência, né? Mas uma coisa que eu posso adiantar é que o crédito também é subsidiado, que é muito importante. Ele já está me anunciando ali, porque esse é o tipo da entrevista que eu acho que você está querendo mais, né? Mas eu vou fazer só uma última pergunta, eu também queria mais. Queria continuar, porque foi legal, nem parece que nós conversamos aqui 30 minutos. O governo federal está cortando, para manter o teto de gasto, está cortando várias despesas e ministérios chaves. Eu não sei se na área social está tendo cortes, mas de alguma forma, esses cortes federais podem atingir esses objetivos do governo Paulo Dantas dentro da Desenvolve? Não, muito pelo contrário, Arnaldo. O governo federal ele reduziu os juros do nosso fundo com o Ministério do Turismo, que possibilitou baixarmos a taxa de juros nessa linha do crédito trabalhador do turismo. Eu estive nesta semana em Natal, no encontro dos governadores do Nordeste, onde tivemos lá a notícia de que o BNDES vai oferecer também um crédito para as agências de fomento e bancos em geral, com taxas subsidiadas para a agricultura familiar, que é bastante importante. Nós temos 150 mil agricultores familiares. Justo. E estamos trabalhando também junto à FINEP, né,
Então, o governo federal trabalhou, também participou dessa costura, junto à FINEP, um crédito que a gente deve lançar para tecnologia e inovação, que teve o indexador alterado para TR, que vai ter que esse crédito ele será ainda mais barato para o homem do campo, para a agricultura familiar. Não, para tecnologia e inovação. Então, o momento que o governo federal está passando é um momento de ajustes para conter gastos, mas pensando no desenvolvimento de uma forma geral. Agora, como última pergunta mesmo, nós só falamos de mil maravilhas, que desenvolve uma mil maravilhas. O tamanho por exemplo, nós tivemos aí na pandemia 40 milhões de empréstimos. Todos pagaram? Ou você está aí com algum problema? Qual é o percentual aí de pessoas que ainda não pagaram ou que estão inadimplentes? Existe uma inadimplência, mas tudo dentro do que o Banco Central nos permite, né? Então, nós não estamos tendo muitas dificuldades. Passa de 20%? Não passa. Até porque, Arnaldo, quando nós fizemos essa linha de crédito, nós criamos que o cliente assinou o contrato, ele assinou com um bônus de adimplência. Então, se ele não paga em dia uma parcela, ele perde aquele desconto dos 50% do principal e dos juros, ele tem que arcar com tudo. Então, por isso que muita gente chegou a quitar o empréstimo muito antes. Ele cresceu, conseguiu condição e arcou com a obrigação dele. Encerra, onde fica Desenvolve? Na Deputado Zé Lages, número 972. Deputado Zé Lages é Jatiuca, isso aqui é Ponta Verde, na rua do Palato da Ponta Verde. Pronto, olha, você quer dinheiro agora, tem que estar limpo, tem que ter avalista, e se não pagar, perde os benefícios. É assim? Mais ou menos, mas se tiver vontade de trabalhar, a Desenvolve vai estar de portas abertas e vai, com certeza, achar uma forma de mitigar essa burocracia e liberar o crédito. Agora senti firmeza. Muito obrigado. Muito obrigado.